Havia quem soubesse que o fim estava próximo. Não eram os poderosos de sempre, nem os jornalistas com suas fontes privilegiadas, tampouco os magnatas que pareciam ter acesso a todos os segredos do mundo. Estavam entre nós, os chamados comuns, aqueles que com ironia amarga se autodenominavam assim para reforçar a ilusão de que existiam pessoas especiais. Esses indivíduos, quando tudo desabou, foram os primeiros a soltar um suspiro de satisfação. Eu não falei? Não eram profetas, nem visionários que decifravam sinais ocultos entre notícias dispersas. Também não ouviram vozes divinas anunciando o juízo final. Simplesmente viviam com a certeza de que o caos era inevitável, uma questão de tempo. Eles eram os preparados, os obsessivos da sobrevivência, uma tribo que em outros tempos chegava a ser motivo de piada. Seu movimento tinha um nome que soava como um ritual obscuro ou uma corrente artística de algum pintor excêntrico. Survivalismo. Acreditavam piamente que em suas vidas, uma catástrofe natural, tecnológica ou uma guerra sem regras iria explodir em cheio. Por isso dedicavam cada minuto livre a se equipar. Estocavam comida como se o amanhã não existisse. Montavam kits de emergência com itens que nem sabiam se usariam. Renovavam remédios antes que perdessem a validade. Os mais radicais abandonavam a civilização para viver em florestas, convencidos de que assim escapariam do castigo divino quando ele caísse sobre a humanidade como um martelo sobre formigas. Outros iam além, cavavam bunkers, abarrotavam os de latas, garrafões d'água e bidões de combustível. Antigamente a elite intelectual olhava para esses loucos com um sorriso condescendente, até que o mundo ruir, e a risada secou na garganta de quem achava que nunca precisaria deles. Grigori era um desses. Embora se você o chamasse de survivalista na cara, provavelmente levaria um soco. Ele morava em uma casinha à beira do rio tranquilo. Um fio de água que, como um colar de pérolas, atravessava cidades importantes do sul ao norte. A 30 quilômetros dali, rio abaixo, ficava uma cidade maior, onde Grigori aparecia de vez em quando o isolamento pesava, mas passava a maior parte do tempo em sua propriedade, cultivando tudo o que um homem precisaria para sobreviver se a sociedade entrasse em colapso: batatas, beterrabas, cenouras, feijão. Alimentos que mantêm a vida, mas dificilmente trazem felicidade quando não há mais nada para se preocupar além de respirar. Pescar no rio era rotina, e ele planejava continuar assim após o apocalipse, a menos que as águas ficassem radioativas. Carne comprava dos moradores locais, em vilarejos como Znamensky, Nadejinski, onde conseguia cortes de porco e boi de qualidade. Caçar, porém, também estava nos planos. Armadilhas e equipamentos estavam sempre à vista, como um lembrete silencioso de que um dia ele teria que dominar essas habilidades. Água não era problema. Poço artesiano, chuva e, em último caso, o próprio rio. Energia, sim, exigia mais criatividade. Ele tinha geradores a gasolina, mas o combustível era um dilema. Primeiro pensou em enterrar um tanque plástico gigante, de 10.000 litros, enchendo-o aos poucos. Até que outros survivalistas em fóruns desmontaram a ideia. Risco de explosão, reação química com o plástico errado. Grigori não era químico, então desistiu. A solução veio na forma de tanques de combustível, de caminhões velhos e tratores que enterrava no quintal, um por vez. Sempre havia uma cova aberta esperando pelo próximo, como se o próprio chão conspirasse a favor de seu plano. Aqui, algum leitor mais antigo pode se perguntar: de onde vinham os recursos? Que trabalho Grigori exercia no mundo de antes, para bancar esse arsenal de paranoico? Iniciante? Nenhum. Ele não trabalhava. Não tinha tempo para empregos convencionais. Cada hora era dedicada a construir seu refúgio pós-apocalíptico. O dinheiro vinha do pai, um aposentado dos rios, dono de um apartamento no centro da cidade, perto do porto fluvial. Ao morrer, deixou o imóvel para o filho, na esperança de que Grigori o reformasse e vivesse ali. Mas o herdeiro preferiu vender, usar o dinheiro para erguer sua própria fortaleza onde bem entendesse e, de quebra, honrar as lições de autossuficiência que o pai tanto pregava na infância. E o que mais consumiu a herança além do essencial? Carros e baterias, notebooks, rádios HDS externos carregados com todo o conhecimento e entretenimento que a humanidade já produziu, uma biblioteca, uma esteira Alteres, walkie-talkies, qualquer coisa que pudesse aliviar o inferno na Terra. Só uma coisa ele ignorou: álcool, cigarro, café e guloseimas. Seu raciocínio era implacável: ou tudo seria consumido em
semanas, deixando um vazio maior ou a tentação de racionar cada gole, cada tragada. Se tornaria um suplício. Melhor cortar pela raiz. Talvez você, leitor, esteja folheando essas páginas com impaciência, exigindo, chega, de preâmbulo. Quando começa o apocalipse de verdade? Mas quem espera cenas épicas de heróis pegos de surpresa está no lugar errado. Histórias assim são para os imprudentes, aqueles que nunca se prepararam para o pior. Se falamos de um relato autêntico, não daquelas fantasias distópicas escritas por rejeitados da sociedade antiga, obcecados por catástrofes, então a verdade é muito menos glamourosa. A sobrevivência não começa quando o mundo acaba. Começa muito antes. Mas é aqui que os verdadeiros sobreviventes se separam dos sonhadores de fim de mundo. Enquanto os ingênuos imaginam heróis blindados de armas e cicatrizes, vagando por paisagens devastadas em busca de glória ou redenção, a realidade é muito mais prosaica e muito mais cruel. Não há espaço para aventuras românticas. Quando o que está em jogo é a própria existência. Não há tempo para salvar donzelas em perigo, abater hordas de inimigos ou se perder em paixões fugazes. Quem acredita nisso está condenando a si mesmo antes mesmo do primeiro sinal de colapso. E se, depois de tudo o que já foi dito, você ainda anseia por esse tipo de narrativa, livre-se. Afinal, a paciência é um luxo que poucos podem se dar. Mas se ainda resta em você um resquício de curiosidade genuína, não pela fantasia, mas pela verdade, nua e crua, então espere um pouco mais. E sempre que a ansiedade pela ação ameaçar dominá-lo, lembre-se de Gregor, um homem que passou anos à espera de um conflito que nunca chegava, enquanto o mundo seguia seu curso indiferente. 2 anos antes do colapso, a estrutura do que seria seu arca já estava pronta. Tanques de combustível enterrados, estoques de comida rotacionados, equipamentos testados, retestados. Ele ainda enchia os últimos bidões, ainda ajustava peças desgastadas pelo tempo, ainda comprava o que podia com o pouco que lhe restava. Mas a base estava lançada. Agora, só faltava o evento em si, aquele que ele rastreava obsessivamente nas manchetes, disseccionando cada desastre em busca de um padrão, de um sinal, de que o domínio começara a cair. Inundações irrelevantes, secas, locais demais, vulcões adormecidos, apenas ruídos no sistema. Nem mesmo a ameaça nuclear pairando sobre o horizonte parecia suficiente. O mundo teimava em não acabar. Até que 6 meses antes do início, o dinheiro de Gregor acabou. Não as reservas estratégicas, aquelas moedas, notas e lingotes guardados no cofre de emergência, intocáveis até que o céu desabasse de vez. Não, o dinheiro de verdade, aquele que ainda tinha valor no mundo que insistia em funcionar. Sem ele não havia como expandir os estoques, nem como substituir o que se deteriorava. Os tanques enterrados não eram infinitos, mas bastariam para um ano de uso ininterrupto do gerador, se ele fosse insensato o suficiente para deixá-lo ligado 24 horas por dia. Gregor, porém, era tudo, menos insensato. Cada gota de combustível, cada grama de comida, cada litro de água seria racionado como se já fosse o último. Quando faltava 1 mês para o início, ele pegou o carro e dirigiu até a cidade, não por necessidade, mas por uma espécie de morbidez. Queria ver, com seus próprios olhos, como viviam aqueles para quem o apocalipse era apenas mais uma teoria da conspiração, mais um enredo de filme B. Parou em uma padaria no centro, tomou um café e comeu um pastel enquanto observava o espetáculo da normalidade. E que espetáculo era aquele? Criaturas radiantes alheias, vestidas em suas melhores ilusões, todos afogados em dívidas, todos sorrindo como se o futuro fosse uma promessa e não uma armadilha. Vivendo no limite, como dizem os ingleses, rendito, moutre, mas convencidos de que o próximo cheque, o próximo empréstimo, a próxima oportunidade os salvaria. Hipodizados, escravos de telas que os mantinham dopados de distrações. Riam, beijavam, ignoravam o peso do ar. Na beira do rio, alguém fumava narguilé e tagarelava sobre nada. Mais adiante, um carro rebaixado, com as portas escancaradas, vomitava música em volume suficiente para rachar o asfalto. Casais passeavam com crianças, com cães consigo mesmos. 2 adolescentes trocavam olhares furtivos, ainda sem coragem para se tocar. Tudo bem. Tudo como poderia ter sido para Gregor, se ele tivesse 20 ou mesmo 10 anos a menos. Ou talvez não. Talvez já fosse tarde demais para ele há muito tempo. Foi então que Gregor derrubou o café quente sobre as calças novas, queimando-se
Xingou baixinho, jogou o copo descartável no console do carro e embrulhou o resto do pastel em um guardanapo, atirando no banco do passageiro. Não, 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 não. Repetia para si mesmo enquanto ligava o motor. No dia em que tudo começou, ele estava justamente em seu detox digital de 2 semanas, sem gadgets, sem internet, sem notícias. Até a televisão estava proibida. Se algum jornal chegasse até ele, seria queimado sem ser lido. Um dos dias seria dedicado à meditação absoluta. Nenhum movimento, nenhuma distração, apenas o enfrentamento consigo mesmo. 29 de julho amanheceu com a rotina de sempre: exercícios, higiene, café da manhã. Depois, sentou-se na poltrona diante da TV desligada, na sala única de sua casa. Primeiro, seus olhos se fixaram no relógio de parede, acompanhando o arrasto agonizante dos ponteiros, como se o tempo próprio resistisse a passar. Quando percebeu que o tic-tac o distraía de seu verdadeiro objetivo, mergulhar nas dúvidas, como chamava seus demônios interiores, forçou-se a desviar o olhar. O segundo hora foi um inferno. O corpo pedia movimento, a mente clamava por escape. Mas ele resistiu. Um acordo é um acordo. Permaneceu imóvel, confrontando o silêncio. E então, algo mudou. O diálogo interno, que antes era um zumbido irritante, ganhou forma. Pensamentos giravam em espiral. Fragmentos de memórias, cenários hipotéticos, frases que ecoavam como mantras distorcidos. Gelo? Não, não é gelo. Isso é de propaganda. Uma imagem borrada, um lobo andando em círculos numa sala cinza. Seja simples e as pessoas virão até você. Prefiro ficar sozinho e ver quem permanece. Citações sem autor, sem contexto, flutuando como lixo digital. Eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. A voz do pai, tão alta que apagara as circunstâncias que a provocavam. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Bíblia. A vida é um carnaval alegre. A vida é um carnaval alegre. Repetição compulsiva como um disco arranhado. Por um instante, Gregor temeu que estivesse enlouquecendo. A meditação se transformará em algo parecido com uma viagem psicodélica sem as cores, mas com a mesma sensação de descontrole. Amanhã haverá um novo dia, haverá comida. Uma frase do avô, cujo rosto já se desvanecera. Aquela ideia simples girando em sua cabeça como um planeta recém-nascido, cresceu até ocupar todo o seu campo mental. Haverá dia, haverá comida. Logo era preciso estocar. Claro que sim. Respondeu uma voz vinda do canto escuro do cômodo, tão nítida que ele estremeceu, abriu os olhos e olhou ao redor, certo de que havia alguém ali. O rosto assumiu uma expressão de derrota. Alucinações auditivas. A sanidade, se ainda não tinha ido embora, começava a se desprender como tinta descascando. Assustado, Gregor interrompeu a meditação, levantou-se e tentou se distrair preparando algo para comer, mas o diálogo interno já não se calava. A comida desceu pela garganta como areia seca, sem sabor, sem propósito. Gregor deixou o prato sujo na pia, as migalhas de pão endurecendo ao lado de um garfo ainda úmido. Não havia fome que justificasse aquele gesto mecânico, apenas o instinto primitivo de encher o vazio, como se o corpo, traído pela mente, ainda acreditasse que a rotina poderia salvar algo. Lá fora, o ar da noite caía sobre os ombros como um manto úmido carregado do cheiro de terra molhada e peixes frescos. Ele precisava disso, do vento cortando o rosto, da água negra do rio refletindo um céu que, por alguns instantes, parecia indiferente ao caos que se instalara além daquelas margens. Os dedos tremiam levemente quando acendeu a lanterna de querosene pendurada na varanda. A chama dançou por um segundo, incerta, antes de se firmar em um círculo amarelo que mal iluminava as tábuas gastas do chão. Gregor sentou-se na cadeira de balanço, os pés descalços apoiados no corrimão, e deixou que o movimento ritmado hipnotizasse. O rio, sempre o rio. Era ali que a loucura recuava, onde as vozes se afogavam no murmúrio da correnteza. Por alguns dias a pesca havia sido sua tábua de salvação, a linha tensionada entre os dedos, o peso do peixe lutando contra a gravidade, a ilusão de controle sobre algo, qualquer coisa. Mas até isso perdia o sentido quando as mãos, ao limparem as escamas, lembrava-se de que não havia mais para quem vender a captura. Não havia mais nada. O sol de julho, que antes queimava a pele como um castigo, agora parecia uma ironia cruel. Ele se expunha a ele de propósito, como se os raios pudessem cauterizar as memórias que insistiam em brotar. O último noticiário que ignorara, o telefone que
Desligara só por uma semana os estoques que, em sua arrogância, achará que jamais precisaria tocar. Agora, aqueles mesmos estoques o encaravam do porão como um veredicto. Você se preparou para o fim do mundo, Gregor. Só não contava que o mundo acabaria sem você. E então veio a raiva. Não a fúria explosiva, mas aquela que corrói por dentro, lenta, como ferrugem. Raiva de si mesmo por ter sido pego de surpresa, por ter acreditado que o colapso seria um evento cinematográfico com sirenes e avisos em letras garrafais. Em vez disso, o apocalipse chegará silencioso, rastejando pelas redes de fibra ótica, pelas telas que ele jurara abandonar, enquanto ele, o sobrevivencialista profissional, meditava sobre a futilidade da civilização. O mundo havia desmoronado, sem sequer um adeus. Não que importasse agora. O que estava feito, mas a pergunta que o acordava suado às 3 da manhã era outra. E agora? Os dólares guardados em latas de biscoito não valiam mais que o papel em que estavam impressos. As habilidades que colecionara, caçar, pescar, consertar geradores, eram úteis, sim, mas não pagavam contas que não existiam mais. O verdadeiro teste não era sobreviver ao fim, mas viver depois dele. E Gregor, com sua mania por planos e listas, descobria que não tinha um para isso. Foi no 7º dia de silêncio digital que a ideia o atingiu como um soco no estômago. Ele gostava mais da preparação do que da sobrevivência em si. Adorava a ilusão de controle, a sensação de estar um passo à frente do desastre. Mas agora, com o desastre instalado em sua porta, tudo o que restava era a rotina ácida de consumir o que um dia jurara preservar. Cada lata aberta, cada garrafa de água mineral que antes seria só para emergências era uma admissão de fracasso. Você falhou, Gregor. Falhou em prever que o verdadeiro inimigo não eram os zumbis, mas a monotonia que vem depois. O pôr do sol daquele dia foi particularmente cruel. Ele observava o disco vermelho afundar atrás das colinas, transformando o rio em uma lâmina de cobre derretido, enquanto os cubos de gelo em seu copo de chá chocalhavam como ossos em um saco. O líquido âmbar dançava à luz moribunda, e por um segundo, traidor, ele viu o Bourbon. Não qualquer Bourbon, o bom, aquele que queimava a garganta como um beijo de despedida, que prometia esquecimento em troca de algumas horas de dignidade. Sua boca encheu-se de saliva, os dedos coçaram com a memória do peso de um copo de cristal entre eles. Não, ele conhecia aquele caminho, conhecia cada curva, cada desculpa esfarrapada que o levaria de volta à garrafa. Só uma dose. Só para tirar o gosto da boca. Só para dormir. Mentiras que sabiam as cinzas. Gregor cerrou os dentes até doer. Havia enterrado aquele demônio anos atrás, depois que a última ressaca o deixará olhando para o teto de um motel barato, perguntando-se se valerá a pena trocar a própria alma por algumas horas de névoa alcoólica. A resposta havia sido não. E ainda era não. Mas o problema não era a lógica. O problema era que, pela primeira vez em uma década, ele queria. Não por fraqueza, não por vício, mas por quê, caralho, por quê? Não, o mundo havia acabado. As regras haviam sido rasgadas. Quem restava para julgar? Quem restava para se importar se ele afundasse a cabeça em um balde de uísque até não conseguir mais distinguir os fantasmas dos mortos-vivos dos fantasmas da própria consciência? Seus dedos brincaram com a chave do carro no bolso. O metal frio parecia queimar. Uma última vez. Só para ver como é. Só para provar que ainda posso escolher. A estrada até a vila era um caminho de terra batida, cheia de buracos que faziam o carro saltar como um animal ferido. As luzes dos faróis cortavam a escuridão, revelando moscas noturnas que se atiravam contra o para-brisa em kamikazes. Desesperados, ele dirigia com as mãos tão apertadas no volante que as articulações estalavam. Não é tarde. Ainda posso voltar. Ainda posso. O estacionamento do mercadinho surgiu à frente, iluminado por uma lâmpada piscante, que atraía mariposas como almas penadas. Alguns adolescentes riam alto perto das motos, passando uma garrafa de cerveja morna entre si. Um deles notou o carro estranho e cutucou o amigo. Ei, olha só, um cara da cidade. Será que ele não sabe? Gregor desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A porta do mercadinho rangeu ao abrir. Dentro, o cheiro de pão velho e desinfetante barato misturava-se ao zumbido de um freezer meio vazio. O dono, um homem de bigode grisalho e olhos de quem já viu demais, levantou a vista do jornal de 2 semanas atrás e o encarou com uma mistura de curiosidade e cansaço.
Temos uísque, disse o homem como se lesse seus pensamentos. Ou pelo menos o que sobrou dele. Gregor engoliu em seco. O suor escorria pelas suas costas. Quanto? O homem coçou a barba, olhando para as prateleiras quase vazias. Para você? 50. Ou o que tiver no bolso. Era roubo. Mas que diferença fazia? Ele tirou as notas amassadas do bolso, tudo que restava, tudo que não iria precisar amanhã, porque amanhã não existia mais. Não da forma que importava. O vidro da garrafa era frio em suas mãos. Ele a segurou contra a luz, observando o líquido dourado capturar os últimos raios do dia. Uma vez. Só uma. E então, como se estivesse assistindo a si mesmo de fora, Gregor quebrou o selo. Os faróis cortavam a escuridão como lâminas cegas, mas agora só restavam as sombras. E as sombras, como sempre, estavam do lado deles. Gregor sentiu o peso do revólver contra as costas, frio como uma promessa não cumprida. Os adolescentes. Não, eles não eram mais adolescentes, eram algo pior. Uma matilha com dentes de vidro quebrado e olhares de quem já tinha visto demais. Não tinha mais nada a perder. Ainda uivavam lá atrás, algum lugar na noite. Mas o som se afogava no ventrão que varria os campos, arrastando consigo o cheiro de terra molhada e gasolina queimada. O carro, seu último refúgio, agora era um peso morto. Um animal ferido deitado de lado na estrada esburacada, o pneu esvaziado como um pulmão perfurado. Gregor chutou a porta com a bota e o som ecoou vazio. Não havia tempo para lamentações. Não havia tempo para nada. Foi então que viu, a uns 50 metros, quase engolido pela escuridão, um portão torto se erguia, como um dente podre em uma gengiva de madeira apodrecida. E atrás dele, a silhueta inconfundível, a carcaça quadrada de um trator, agachado como um animal de carga. Adormecido. O cano de escape apontava para o céu como um dedo acusador. Claro, ele não era mais um homem da cidade, mas a lógica do desespero ainda funcionava. Na vila, tratores eram como cachorros, todo mundo tinha um, ou pelo menos, conhecia alguém que tinha. E se não fosse para arar a terra, servia para arrastar carros encalhados. Ou, no seu caso, para fugir. Gregor apagou as luzes do carro com um clique seco. O silêncio que se seguiu foi tão denso que ele quase ouviu o próprio coração batendo contra as costelas. Respirou fundo, ajustou o revólver na cintura. O metal gelado queimava a pele e avançou em direção ao portão, os pés afundando na terra úmida. Ei! Sua voz rasgou a noite mais áspera do que pretendia. Tem gente aí? Preciso de ajuda. Nada. Só o vento arrastando folhas secas pelo chão, como se a terra mesma estivesse murmurando segredos. Ele bateu no portão com a palma da mão, o som oco reverberando no peito. Abram, caralho. Abram antes que eu faça algo de que todos nos arrependeremos. Uma luz acendeu-se no andar de cima, fraca como a esperança de um condenado. Uma sombra moveu-se atrás da cortina suja. Alguém vivo. Alguém que podia salvá-lo. Ou entregá-lo. Gregor segurou o revólver com mais força. Por favor, disse, desta vez mais baixo, como se a palavra tivesse algum peso aqui, nesta noite sem lei. É urgente. A sombra hesitou. Então, devagar, como se arrastasse um fardo invisível, a luz no corredor acendeu-se. Passos pesados descendo a escada. A porta rangeu ao abrir e um homem apareceu no batente, iluminado por trás como um santo inverso, barriga proeminente, cabelos grudes alvos, um rifle de caça pendurado com negligência no ombro. Os olhos do homem pequenos, afiados, do tipo que já tinha visto tudo e decidido que nada mais valia a pena, cravaram-se em Gregor. O que foi? A voz era rouca, de quem fala pouco e fuma muito. Gregor abriu a boca para explicar, para mentir, para sobreviver. Mas antes que qualquer som saísse, o homem inclinou a cabeça apenas um pouco e seus olhos caíram na direção do carro abandonado na estrada. Depois, devagar, subiram até o rosto de Gregor e sorriu. Não era um sorriso amigável. Você, disse o homem, como se já soubesse tudo. Como se a noite inteira tivesse sido apenas um prelúdio para este momento. Você é aquele que atirou no garoto do olho azul, não é? Gregor sentiu o peso da noite nas costas como um manto de chumbo. Cada passo pelo quintal do velho era uma confissão silenciosa. Ele estava fugindo. Não apenas dos adolescentes que agora reviravam sua carroça de metal retorcido na estrada, mas de algo muito maior, da lei que, como um cão de caça faminto, já farejava seu rastro. O velho o observava da varanda, a luz amarela da lâmpada desenhando sombras profundas em seu rosto sulcado. Não havia piedade naquele olhar, apenas uma
Compreensão cínica, a mesma que se reserva a um animal ferido que sabe que seu tempo está contado. Por aqui então? O velho apontou com o queixo para a direção dos campos, como se indicasse o caminho para um abismo. Pelo mato depois à direita. Vai dar. Nos pântanos. Gregor não respondeu. Não havia o que dizer. As palavras do velho soavam como uma sentença, vai dar nos pântanos. Como se o próprio terreno fosse conspirar contra ele, sugando-o para baixo devagar, como fez com tantos outros antes. Ele atravessou o portão de madeira podre, ouvindo o rangido dos gonzos como um gemido de advertência. O velho não tentou impedi-lo. Nem sequer pediu explicações sobre os homens, ou melhor, os meninos que agora devem estar esfolando seu carro como abutres. Afinal, o que importava um carro roubado quando o preço pela cabeça de Gregor já estava definido? O bosque era uma armadilha de sombras. Os galhos arranhavam seu rosto como garras e o cheiro de terra úmida subia pelas narinas, denso, quase sufocante. Nada de lobos, pensou, irônico. Como se lobos fossem o pior que poderia encontrá-lo ali. Oh, pior já estava atrás dele, uma matilha de adolescentes sedentos por vingança, uma bala perdida em seu histórico, e a certeza de que se o pegassem não seria a polícia que o entregaria à justiça. Os campos se estendiam como um mar escuro, ondulando sob a lua. Gregor avançava, os pés afundando na lama a cada passo. O celular morreu em sua mão, a tela apagando-se como um suspiro final. Agora só a memória do caminho o guiava. E a memória, ele sabia, era uma traidora. Quando finalmente avistou a silhueta de sua casa à beira do rio, o céu já sangrava nas bordas. O alívio durou um segundo. Depois veio o peso, agora começa a parte difícil. Dentro, o ar cheirava a mofo e abandono. Ele se jogou no sofá, os músculos queimando, a pele ardendo sob as picadas de mosquito. A água quente na bacia com cascas de carvalho seria um luxo, mas não havia tempo. Não agora. Porque Gregor sabia, eles veriam. Não hoje, talvez não amanhã, mas veriam. E quando o fizessem, não seria para negociar. Ele fechou os olhos, ouvindo o rio sussurrar do lado de fora. Prepare-se, parecia dizer a correnteza. Prepare-se para correr de novo. E Gregor, pela primeira vez na vida, não tinha ideia de para onde. O cérebro de Gregor lutava para escapar dos pensamentos insistentes sobre um futuro sem esperança, implorando por alguns minutos de esquecimento, não 5. Nem mesmo 3, apenas um breve mergulho no nada antes de voltar à realidade. Quando abriu os olhos, levou um instante para entender quanto tempo havia ficado ali, vestido, afundado no sofá. Procurou o relógio com o olhar, mas a névoa pegajosa do sono ainda o mantinha preso entre a consciência e o delírio. Até que, finalmente, avistou o despertador sobre a mesinha ao lado da televisão. 2 da tarde. A luz do sol jorrava pelas 4 janelas da sala, inundando tudo com uma claridade cruel. Merda! Quanto tempo levaria até que a polícia interrogasse aquele garoto, seus amigos e começassem a montar o quebra-cabeça? Como funcionava aquele mecanismo, afinal? Devia haver alguma burocracia que os atrasaria, um boletim de ocorrência, um protocolo, qualquer coisa que os obrigasse a seguir regras em vez de simplesmente agirem. Mas uma coisa era certa, ele não podia esperar para descobrir. Precisava se mexer. Agora. Gregor percorreu a casa em círculos, tentando decidir por onde começar. O kit de emergência, é claro. Arrancou do porão, jogou sobre o sofá e abriu a tampa. Lá estava a pistola, desta vez, real e aninhada entre o essencial que o acompanharia. Em sua fuga para lugar nenhum, o metal frio do cano capturou seu olhar e por um segundo, uma ideia perigosa tomou forma em sua mente. E se? Não. Ele sacudiu a cabeça e desceu até o porão, revirando as prateleiras de mantimentos. Oh, que mais levar? Não seria uma viagem curta. Levaria dias, talvez semanas, até que pudesse entrar em um mercado sem o risco de ser agarrado entre os corredores, como um animal acossado. Foi então que lembrou, a comida de viagem já estava distribuída nos bolsos da mochila de trilha junto com todo o equipamento necessário, barraca, botijão de gás. Tudo que havia preparado para uma evacuação forçada. Idiota! Deu um tapa na testa. E subiu as escadas apressado, rumo ao armário ao lado da TV, onde a mochila aguardava paciente seu momento. Ao abri-lo, arrancou-a de dentro e a atirou sobre o sofá, ao lado do kit aberto. As mãos tremiam, a mente corria em todas as direções. Precisava escolher roupas, lavar o rosto, selar a casa como se fosse um túmulo.
Caso a polícia não a destruísse por completo, quem sabe um dia ele pudesse voltar, resgatar o que restasse e levar consigo para outro esconderijo. Demasiadas coisas. Demasiado pouco tempo. Gregor afundou no sofá, as mãos pressionando as têmporas até doer. Precisava comer. As pernas fraquejavam. Seria fome ou medo? Seus olhos percorreram a sala. Cada objeto, cada parede que havia erguido com suas próprias mãos, cada coisa comprada com o dinheiro da venda do apartamento do pai, cada preparativo meticuloso para o dia em que o mundo desmoronasse. E agora? Agora teria que abandonar tudo, deixar para trás, à mercê da lei ou de qualquer um que resolvesse saquear o que restasse. Por quê? Por causa de um moleque metido a valente que enfiou o nariz onde não era chamado. Era culpa dele que Gregor não esperou para ver o que aqueles degenerados fariam com ele? Era culpa dele ter mirado nos olhos de um deles e apertado o gatilho só para marcar território. Merecia a prisão? Não. 1000 vezes não. Não merecia aquele fim. Não queria apodrecer entre grades enquanto o mundo seguia girando, indiferente. Queria ver o crepúsculo da civilização com seus próprios olhos, testemunhar o juízo final, mas não como o único réu no banco dos acusados. E o que restava? Fugir, abandonar tudo que havia construído e se lançar no vazio à deriva. Seus olhos caíram novamente sobre a pistola no kit. O metal escuro parecia sussurrar, não com palavras, mas com uma certeza silenciosa. E se? Sim, que se danassem todos, não sairia dali. Aquela era sua casa, a sua terra, sua propriedade, comprada, paga, sem direito a trocas ou devoluções. E quando atirou naquele garoto, de olhos claros, estava apenas defendendo o que era seu. O intruso invadiu seu território e colheu o que plantou. Pouco importava o que dizia a lei. No tribunal de Gregoristan, seu reino interno, onde as regras eram justas e a justiça absoluta. Ele era inocente, absolvido, livre para sair daquela sala de audiências imaginária com a cabeça erguida. E todos que pensassem diferente poderiam ir diretamente para o inferno. Em questão de minutos, reorganizou tudo. Esquentou uma porção generosa da sopa de ontem, prometendo a si mesmo que depois dela, se livraria dos peixes fritos que apodreciam na geladeira havia 3 dias. Em seguida, sentaria diante do computador e monitoraria as notícias locais, à procura de qualquer menção a um adolescente inocente executado perto da mercearia da vila ou a um carro abandonado na estrada. Sinal de um atirador em fuga. O detox digital, que no fundo nunca havia funcionado, estava oficialmente encerrado. Com a comida no estômago, Gregor afundou na poltrona diante da tela, uma xícara de chá ao lado do mouse e um pacote de biscoitos abertos sob a mão esquerda. Os biscoitos eram para ocasiões especiais. E que dia seria mais especial do que este? O monitor acendeu. Ele abriu o navegador e acessou o portal de notícias local. A página carregava devagar, como se o universo conspirava para prolongar sua agonia. Finalmente a tela principal apareceu, com 3 fotos sob os destaques do dia. O rosto severo do presidente em primeiro plano, um veículo blindado no centro da cidade ao fundo, e na terceira imagem, um corpo coberto por um lençol ensanguentado. Os títulos não mentiam. Presidente declara guerra ao vírus. Zona de controle é expandida. Número de mortes continua a subir. Gregor franziu a testa e rolou a página. Mais imagens estranhas, uma fita vermelha e branca esticada sobre um fundo preto à esquerda, e à direita, um homem de máscara. Claramente uma montagem amadora, tirada de algum banco de imagens. Quarentena. Quais os principais riscos de visitar hospitais? O Ministério do Interior lembra sobre as penalidades para roubo, saque e furto. E então, quase no rodapé da página, a última foto, a placa de entrada para Lugovka. A mesma vila onde esteve na noite anterior. Onda de criminalidade juvenil em meio à epidemia, dizia a manchete. Gregor clicou. A página demorou uma eternidade para carregar. Internet de merda. Devia ter investido em um modem melhor. Ou talvez fosse culpa da operadora. Finalmente, o texto apareceu. Seus olhos voaram pelas linhas, detectando algo errado no tom. A narrativa era confusa, quase descuidada, como se escrita às pressas por alguém que não se importava com precisão jornalística. Dava a impressão de que o texto parecia ter sido rabiscado por alguém que, por algum motivo obscuro, esqueceu-se de qualquer noção de estilo ou rigor jornalístico, como se as palavras tivessem sido cuspidas às pressas, entre um gole de café frio e o próximo surto de pânico.
Escrevia-se como se o mundo estivesse pegando fogo e o autor, em vez de apagar as chamas, preferisse atiçar as brasas com notícias mal costuradas. Foi nesse instante, antes de reler o artigo com mais atenção, que um pensamento cortante atravessou a mente de Gregor. Alguém está escondendo algo. E não era apenas a pressa, era o cheiro podre de uma verdade sendo enterrada sob camadas de meias palavras. Desta vez ele leu devagar, decifrando cada linha como se fosse um código. Entre os relatórios caóticos sobre os distúrbios na cidade, saqueadores organizados, cidadãos antes pacatos agora transformados em lobos urbanos, surgiam fragmentos de um horror mais silencioso, rastejando pelas periferias. Não apenas nas ruas asfaltadas, mas também nos vilarejos distantes, onde a lei sempre fora mais um conceito do que uma realidade. Em Lugovka, a poucas dezenas de quilômetros dali, uma gangue de adolescentes do orfanato Znamensky que havia se tornado a nova praga local, com a epidemia desviando a atenção das autoridades, ocupadas em caçar os mortos que agora vagavam sem controle. Os jovens aproveitaram o vazio de poder. Primeiro devastaram o próprio orfanato. Depois, tomaram as ruas da vila, armados com facas, barras de ferro e a audácia de quem não tem nada a perder, transformaram o único mercado local em sua fortaleza. De lá coordenavam incursões contra os moradores mais abastados, como o dono de uma fábrica de aves na cidade vizinha, executado a tiros em sua própria casa, junto com 2 empregados. Enquanto a gangue levava dinheiro, uma caminhonete, um quadriciclo e uma espingarda de caça. Gregor franziu a testa. Mortos. Que mortos? O barulho lá fora crescia, um zumbido surdo que de início ele ignorou, absorvido pela leitura. Mas o som não se dissipava. Pelo contrário, ganhava forma como uma massa informe que aos poucos se solidificava em algo reconhecível. Primeiro, um motor. Seu motor. A certeza o atingiu como um soco no estômago, aquele ronco característico, inconfundível entre milhares. Alguém estava parado em frente à sua casa. Na sua própria caminhonete. O sangue gelou. Gregor não sabia quem diabos ousara aparecer ali, mas uma coisa era certa: não vinham trazer flores. Com movimentos calculados, ele se aproximou do sofá, abriu o cofre escondido sob a mesa de centro e retirou a pistola. O peso frio do metal na palma da mão era reconfortante, mas insuficiente. Seu cérebro trabalhava a mil, avaliando opções. Trancar as portas? Late demais. Correr para o quarto e se esconder? Piada de mau gosto. A única vantagem que tinha era o elemento surpresa. E o fato de que, diferentemente de seus visitantes, ele conhecia cada centímetro daquele chão, cada rangido das tábuas, cada sombra onde um homem poderia se esconder. Os 4 batentes da caminhonete se abriram e fecharam em sequência, como um presságio. Gregor apertou a arma com mais força, os dedos formigando. O que mais? Seu olhar caiu sobre o carabina pendurado perto do cabideiro, a apenas alguns passos de distância. Ele se moveu na direção do rifle, mas os degraus da varanda já rangiam sob pesadas botas. Não daria tempo. Qualquer passo apressado o entregaria. E ele não estava disposto a morrer por um erro de principiante. Um golpe seco na porta. Gregor não respondeu. Talvez, se fingisse não estar em casa, eles desistissem. Talvez o inferno congelasse amanhã. A maçaneta girou. A porta foi puxada com força, ganhando alguns segundos preciosos. Tempo suficiente para Gregor erguer a pistola e amaldiçoar sua própria negligência por não ter trancado a maldita coisa. Então a porta foi arrombada. E lá estava ele, o garoto de olhos azuis, ou o que restava dele. O mesmo que Gregor deixará para trás no estacionamento do mercado, certo de que uma bala de borracha no olho e um chute nas costelas o manteriam fora de circulação por um bom tempo. Mas ali estava, o bastardo em pé respirando, ou o que quer que aqueles como ele fizessem com uma atadura suja de sangue e iodo cobrindo a órbita esmagada. O outro olho, porém, ardia com a mesma luz glacial, inumana, que Gregor jamais esqueceria. Nas mãos, uma espingarda apontada direto para seu peito. Por um instante, os dois ficaram paralisados, presos em um duelo silencioso de vontades. Gregor tinha a mira perfeita. Bastava apertar o gatilho. Mas algo, um instinto atávico, um bloqueio mental, o impediu. Como se seu corpo se recusasse a cruzar aquela linha. A primeira vez que se mata não é com um estalo seco de metal, mas com o rompimento de algo dentro de si. O garoto não hesitou. Levou a espingarda ao ombro, mas também não atirou. Medo? Cálculo?
Ou apenas a certeza de que se errasse, a bala de Gregor o alcançaria antes que pudesse recarregar? Achei você, seu filho da puta, sibilou o garoto, a voz arrastada como se cada palavra custasse um esforço sobre-humano. Me acharam então? Gregor respondeu, automático. Sua mente já traçava rotas de fuga, ângulos de tiro, pontos fracos. Se largarem a arma, morrem rápido. Se não largarem, a gente corta você aos poucos. O garoto sorriu, ou tentou. O resultado foi uma careta grotesca. E quando acabar, enfie essa sua pistola onde o sol não bate. Os meninos vão adorar brincar com você. Gregor não esperou pelo resto da turma. Disparou. O primeiro tiro acertou o ombro do garoto, girando-o como um peão. O segundo furou sua coxa. O terceiro, esse foi para o peito. Mas o bastardo não caía. Arrastava-se. Tentava erguer a espingarda, os dedos trêmulos escorregando no cano. Gregor avançou impulsionado por uma fúria que queimava mais forte que o medo. Não havia espaço para dúvidas. Não agora. Quando alcançou a porta, o garoto já estava metade dentro, metade fora, o corpo contorcido sobre o capacho. 3 buracos a mais em seu torso, sem contar o olho. Destruído. Mesmo assim, ele ainda se mexia, os dedos arranhando o chão em busca da arma. Gregor pegou a carabina, engatilhou-a com um movimento seco e recuou até o sofá, sem pressa de enfrentar os outros. Não precisava vê-los para saber que estavam lá, agachados na escuridão, sussurrando planos para invadir a casa. Vão se fuder, seus demônios! Gritou, a voz rouca. Tem 10 segundos para sumir da minha propriedade ou juro que abato metade de vocês antes de cair. Uma risada estridente explodiu da figura caída na porta. Um som tão agudo, tão cheio de ódio, que Gregor sentiu a nuca formigar. Seu avô, tractorista, falava a mesma merda. O garoto ofegou, sangue borbulhando em seus lábios. Olha no que deu pra ele, seu avô, o velho teimoso. O garoto de olhos azuis cuspiu entre dentes. Sangue escorrendo pelo queixo como tinta derramada. Agora apodrece no próprio banheiro, afogado na merda que tanto pregava. E sabe por quê? A voz se quebrou em um riso úmido gorgolejante. Porque traiu o próprio sangue por um punhado de moedas e uma promessa vazia. Cortava os dedos dele um por um, e o velho chorava, implorava, mas entregou você na mesma hora que viu a lâmina. Não precisava torturar mais, mas eu quis ouvir ele gritar, até o último suspiro. Gregor sentiu o estômago revirar. Lembrou-se da noite em que o avô, suando álcool e óleo de motor, arrastara seu carro quebrado para o terreno com um guincho enferrujado. Ninguém mais precisa saber onde você mora, filho. Nem a polícia, nem esses demônios de rua. Mas o velho mentira. Ou pior, vender a informação pelo preço de uma garrafa barata e a ilusão de que eles não ousariam mexer com a família. Agora o cheiro de podridão que vinha do banheiro desde manhã fazia sentido. Sua vez vai chegar. O líder arfou, a respiração borbulhando como lama em um pântano. Eles não desistem. Voltarão. Sempre voltam. Gregor não respondeu. Em vez disso, virou-se para a escuridão além da porta aberta, onde sombras se mexiam como ratos famintos. Fujam, seus bastardos! Rugiu, a voz rasgando o silêncio como uma serra. Vivam como sempre viveram, roubando velhas e espancando crianças. Mas não aqui. Não por essa carcaça. Apontou o cano do carabino para o corpo contorcido aos seus pés. Ele já está morto. Vocês querem seguir o mesmo caminho? Por um instante, apenas o vento respondeu, assobiando entre as tábuas soltas da varanda. Então, entre os arbustos, algo se moveu. Um vulto magro, quase infantil. Espiava pela janela da cozinha, os dedos sujos de terra agarrando a moldura. Outros se arrastavam pelas laterais da casa, sussurrando, calculando. Gregor sabia, eles não iriam embora. Não enquanto houvesse uma chance de vingança, ou de saque. Com um movimento brusco, abaixou-se e apanhou a espingarda de cano cerrado que rolara dos dedos inertes do líder. Verificou o tambor com um gesto rápido, um tiro no máximo. O carabino pesava em sua outra mão, mas recarregá-lo agora seria um luxo que não podia se dar. Basta para assustar. Basta para fazer eles pensarem 2 vezes. Um rápido olhar pela janela quebrada confirmou que ele já suspeitava. O quadriciclo, estacionado na lama com os pneus ainda quentes, e seu próprio carro, seu carro, com um adolescente atrás do volante, os dedos trêmulos tentando engatar a marcha. Roubaram até a porra do estepe, pensou amargo. Trocaram o pneu furado como se fossem donos do mundo. Sua máquina,
O líder ofegou, os olhos vidrados fixos no teto. Um filete de sangue escorria de sua boca, pintando o assoalho de vermelho escuro. O garoto não sabe dirigir, vai bater. A cabeça do rapaz caiu para o lado, batendo no chão com um som oco. Os cílios tremularam uma última vez como asas de um pássaro moribundo e então tudo terminou. Gregor não teve tempo para alívio. Esperar não era uma opção. Eles poderiam cercar Lo, incendiar a casa, ou pior, esperar até que ele baixasse a guarda, exausto. Respirou fundo, sentindo o gosto de pólvora e bile na garganta. Com um movimento rápido, saiu pela porta dos fundos, disparando a espingarda para a direita sem mirar. O estrondo ecoou como um trovão, e ele jogou a arma de volta para dentro da casa antes que alguém pudesse localizá-lo. Então, agachado, correu ao longo da parede esquerda, o carabino apertado contra o ombro. Ao dobrar a primeira esquina, deu de cara com um deles, um garoto de cabelo ralo, segurando um machado de cabo tosco, os olhos arregalados de surpresa. Gregor não hesitou. O tiro acertou o peito do adolescente, que caiu de joelhos com um grito. Abafado, o machado caindo na grama. Um a menos. O próximo estava no canto seguinte, um menino de não mais que 13 anos, os olhos arregalados como os de um veado iluminado pelos faróis. Gregor atirou antes que ele pudesse reagir. O corpo desabou sem um som, como um saco de ossos jogado ao chão. No terceiro ângulo da casa, quase tropeçou em outro. Um brutamontes com uma cicatriz no lábio, a lâmina de um canivete reluzindo à luz da lua. O homem investiu contra ele com um urro gutural como um berserker antigo. Gregor recuou disparando 2 vezes. A primeira bala errou, a segunda cravou-se na garganta do gigante, que caiu de costas, os braços abertos como se quisesse abraçar o céu. Silêncio. Por um momento só se ouviu o vento nas árvores e o sangue latejando nos ouvidos de Gregor. Podem haver mais, pensou. Escondidos. Esperando. Mas ninguém se mexeu. Nenhum grito, nenhum tiro de resposta. Então, os motores rugiram. Primeiro o quadriciclo, arrancando com solavanco, as rodas arrancando pedaços de grama enquanto desaparecia pela estrada de terra. Depois, seu próprio carro com o adolescente atrás do volante, os dedos trêmulos tentando, e falhando, fazer a máquina obedecer. Pare aí, porra! Gregor avançou, o carabino ainda fumegante. O garoto congelou, as mãos levantadas como se estivesse se rendendo a um deus irritado. Não me mate, tio, choramingou, a voz quebrada. É minha máquina, juro. Eu só estava dirigindo. Fora. Gregor não baixou a arma. Sai agora, ou juro que o próximo tiro vai pela sua cabeça. O menino obedeceu, tropeçando para fora do carro como se o banco estivesse em chamas. Ficou parado, tremendo, as mãos ainda no ar. E agora? Perguntou, a voz um fio. Sammy. Gregor cuspiu no chão. Encontre seu caminho de volta. Se houver sua cara de novo, não vou errar. O garoto não precisou ser avisado 2 vezes. Virou-se e correu, os pés batendo no chão como um animal ferido. Gregor esperou até que o som se perdesse na noite. Depois examinou o terreno. 4 corpos espalhados como bonecas quebradas. 4. Não soldados. Não. Criminosos endurecidos. Crianças. Ou algo que já havia deixado de sê-lo há muito tempo. O buraco para os tanques de gasolina ainda estava aberto atrás da casa, uma vala rasa que ele cavara no dia anterior. Suficiente. Arrastou os corpos um por um, sentindo o peso de cada um como se fossem pedras amarradas à sua consciência. Líder foi o último. Os olhos azuis agora opacos, a boca entreaberta em um sorriso zumbeteiro. Quando terminou, o relógio marcava quase 6 da tarde. O sol afundava atrás das árvores, pintando tudo em tons de sangue seco. Gregor entrou em casa, trancou a porta e foi direto para o chuveiro. A água quente queimava como ácido nas mãos, trêmulas, mas não lavava a sensação de que algo havia se quebrado dentro dele, algo que não poderia ser consertado. Secou-se mecanicamente, vestiu uma camiseta limpa e sentou-se à mesa. Computador ainda estava aberto na mesma página. Bandos de adolescentes aterrorizam vilarejos. Até onde vai a legítima defesa? Leu as palavras, mas elas dançavam diante de seus olhos, borradas como as faces daqueles que ele acabará de enterrar. O presidente declarou toque de recolher e autorizou o uso de força letal contra infratores. As forças de segurança têm carta branca para restaurar a ordem. Gregor riu, um som seco e sem humor. E nós? Murmurou para a tela. O que resta para gente como eu? Nenhuma resposta.
Apenas o eco de tiros na memória. E a certeza de que, mais cedo ou mais tarde, eles voltariam. A tela piscava com informações contraditórias, mas uma verdade se impunha como uma lâmina enferrujada cravada no peito. Eles estavam certos. Todos aqueles anos de teorias malucas, de fóruns obscuros onde trocavam mensagens codificadas sobre colapso social, de estoques de comida enlatada e armas escondidas sob o assoalho. Não eram paranoia. Era previsão. E agora, quando o mundo finalmente confirmava seus piores pesadelos, Gregor sentia apenas o gosto amargo de cinzas na boca. O café fervia, espumando com uma raiva que ele não conseguia mais conter. Como? A pergunta martelava em seu crânio, insistente como o zumbido de um mosquito em uma noite sem sono. Como um vírus poderia reescrever as leis da biologia? Os mortos não voltavam. Não deveriam voltar. Mas as manchetes não mentiam, ou se mentiam, faziam isso em uníssono, como um coro de loucos cantando a mesma canção macabra. Vírus, doença de Lázaro, transmissão por mordida. Palavras clínicas frias para descrever algo que rasgava a realidade como um canivete em seda. Podre. Ele tomou um gole do café, muito doce, muito forte, muito errado, e sentiu o líquido queimar a garganta. Talvez fosse melhor não saber. Talvez ignorância fosse a última bênção em um mundo onde os cadáveres se levantavam e a ciência se rendia ao absurdo. Mas Gregor sempre foi daqueles que arrancam a casca da ferida mesmo quando sabe que vai doer. Abriu outra aba. Digitou: como matar os infectados. Os resultados foram instantâneos, como se o algoritmo já soubesse o que ele procurava antes mesmo de terminar a frase. Decapitação ou destruição cerebral. Nada mais funciona. Fogo só retarda. Eles continuam se movendo até virarem cinzas. Balas na cabeça? Depende. Se o cérebro estiver intacto, eles voltam. Um vídeo gravado com câmera trêmula mostrava um homem em um beco escuro, esmagando a cabeça de uma criatura com uma pá. O som úmido do osso cedendo fez Gregor estremecer. Isso não é um filme. Isso é agora. Ele fechou a aba com um clique brusco, como se pudesse apagar a imagem da retina. O relógio na parede tic-tacava, marcando o tempo que ele não tinha mais. 10 dias. 10 malditos dias de silêncio autoimposto, enquanto o mundo desabava em câmera lenta. Se ao menos tivesse ligado o rádio uma vez. Se ao menos tivesse dado ouvidos aos alertas que pipocavam nas redes antes de seu detox digital. Mas não. Ele escolheu se afogar na ilusão de que, se não olhasse, o monstro não o veria. E agora o monstro estava à sua porta. Ou pior, dentro dela. Gregor olhou para as próprias mãos, ainda trêmulas. As mesmas mãos que cavaram uma cova rasa para 2 corpos magros que apertaram o gatilho sem hesitar. Será que eles também? A ideia o golpeou como um soco no estômago. Será que os garotos que ele matou iam se levantar, arrastando-se para fora da terra úmida com os olhos brancos e a fome de carne fresca? Ele jogou a xícara contra a parede. O barulho do cerâmica se estilhaçando ecoou pela casa vazia, misturado ao seu próprio respiro ofegante. Não, 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 não. Ele não ia pensar nisso. Não ia permitir que essa possibilidade envenenasse o pouco de sanidade que ainda lhe restava. Havia coisas mais urgentes. Sobreviver. Esse era o único imperativo agora. Mas como? Gregor abriu a gaveta da mesa de cabeceira, onde guardava o que restava de sua antiga vida, uma pistola, um canivete, um mapa dobrado da região com círculos vermelhos marcando pontos estratégicos, refúgios, rotas de fuga, locais para saquear antes que os outros chegassem. Tudo planejado com a meticulosidade de um homem que esperava pelo pior, mas nunca imaginou que o pior seria isso. Ele pegou a arma, sentiu o peso familiar na palma da mão. Primeira regra, não hesitar. Segunda, confiar em ninguém. Terceira, não ter terceira regra. O café derramado formava uma poça escura no chão como um presságio. Gregor pisou em cima dela ao sair da cozinha, os pés descalços grudando no líquido pegajoso. Não importava. Nada importava além do fato de que lá fora a noite caía e com ela a certeza de que não estava sozinho. Algo arranhou a porta dos fundos. Um som suave, quase imperceptível, como unhas contra a madeira. Ou garras. Gregor congelou. O arranhão se repetiu, mais longo dessa vez. Deliberado ponto ele não precisava olhar para saber o que estava do outro lado. Já tinha visto nos vídeos, já tinha lido nos relatórios, já tinha sonhado com isso em pesadelos que, agora pareciam proféticos.
Respirou fundo, apertou a pistola com mais força. Chegou a hora, sussurrou para si mesmo, como se as palavras pudessem conjurar. Coragem. Lá fora, algo gemeu. Não era vento. Era fome. Os dedos de Gregor tremeram sobre o teclado enquanto ele relia a mensagem do Ministério da Saúde pela terceira vez, os olhos ardendo de cansaço e café frio. O post de Razula, aquele mesmo usuário que há semanas gritava sobre cadáveres ambulantes nos fóruns locais, estava aberto em outra aba. Oficialmente ele deveria confiar nas autoridades. Mas a voz rouca daqueles que haviam visto não podia ser ignorada. Não quando as palavras deles ecoavam como unhas arranhando madeira. O último gole de café queimou sua garganta. Gregor empurrou a xícara vazia, o metal, rangendo contra a mesa de madeira gastas pelas intempéries. Não havia mais tempo para dúvidas. Levantou-se, o peso do fuzil já familiar em suas mãos. A caixa de munição estava onde sempre esteve, na gaveta inferior da escrivaninha, entre velhas contas de Luzi. Um revólver enferrujado que pertenceu a seu avô. Carregou o magazine com movimentos mecânicos, cada clique das balas encaixando-se um aviso do que estava por vir. Preparar-se para o pior. Esperar pelo melhor. Como se o melhor ainda fosse possível. A porta rangeu quando ele a empurrou. O ar noturno era úmido, carregado com um cheiro de terra revolvida e algo mais, um fedor doce e podre como carne deixada ao sol. A cova ficava no extremo da casa, bem onde ele havia enterrado os corpos horas antes. O mesmo lugar onde o primeiro dos invasores caiu, depois que Gregor esvaziou metade do carregador em seu peito. Depois que o líder de um olho só riu enquanto sangrava, como se soubesse que aquilo não era o fim. Gregor avançou junto à parede, os dedos brancos de tão apertados ao redor da coronha. Cada passo era uma confissão. Eu deveria ter queimado os corpos. Cada sombra, uma acusação. Você sabia que eles voltariam. Virou a esquina. A cova estava aberta. A terra fresca que ele havia jogado sobre os cadáveres estava espalhada em montes irregulares, como se alguém, ou alguma coisa, tivesse cavado para fora com unhas e dentes. A boca escura da vala o encarava, úmida e faminta, como se a própria terra estivesse esperando por mais. Por ele. Ele se aproximou, o cano do fuzil tremendo levemente. Olhou para dentro. Vazio. Mas não limpo. As bordas da cova estavam marcadas por sulcos profundos, como se dedos ossudos tivessem se agarrado à terra para puxar os corpos de volta à superfície. Marcas irregulares, como riscos feitos por uma criança entediada nos cantos de um caderno, só que aqui, cada linha era um grito silencioso de eu estava aqui. Eu voltei. E então ele viu as pegadas. Sangue seco e terra úmida se misturavam nos sulcos que levavam para a grama alta, desaparecendo e reaparecendo entre as fileiras pisoteadas de batatas no campo atrás da casa. Como se algo tivesse arrastado os pés ainda aprendendo a andar. Como se a morte precisasse de prática. Gregor seguiu o rastro até a beira do rio tranquilo, onde a água murmurava sua canção eterna, indiferente ao horror que se desenrolava em suas margens. Eles estavam lá, os três, de costas para ele, imóveis, como estátuas esculpidas na escuridão. Não se moviam, não respiravam, mas observavam a correnteza, como se o rio pudesse lhes dizer quem eram agora, como se a água pudesse explicar por que seus corpos se recusavam a apodrecer. Gregor sentiu o suor escorrer pela nuca. Os relatórios falavam em agressividade, em instinto predatório, em coisas que já não são humanas. Ele havia lido tudo isso enquanto o café esfriava, enquanto a noite engolia o mundo lá fora. Mas aqueles ali, aqueles eram crianças. Mesmo vivos, não. Tinham sido nada além de facas afiadas em mãos trêmulas. Agora, porém, suas silhuetas pareciam alongadas, como se algo dentro deles tivesse se desdobrado. Ocupado demais espaço, pressionado demais contra a pele. Ele deveria atirar. Sabia disso. Mas a mão não obedecia. Até que um deles, o mais novo, aquele que Gregor havia abatido com um tiro nas costas, se virou lentamente. Não com o movimento humano. Com a fluidez de um inseto, articulações estalando em ângulos errados. Gregor disparou. O estampido rasgou o silêncio. A bala acertou o crânio do garoto, que desabou na água como um saco de ossos. O impacto levantou uma onda de gotas que brilharam à luz da lua antes de serem engolidas pela correnteza. Os outros dois se viraram. Seus olhos. Deus! Não havia nada ali. Nenhuma centelha de reconhecimento, nenhuma sombra de medo. Apenas uma fome tão pura que queimava como ácido. E algo mais, uma
Inteligência nova, como se a morte lhes tivesse dado um presente que a vida nunca poderia oferecer. O maior deles, o bruto, como Gregor o chamava mentalmente, rugiu. Não era um som humano. Era o barulho de uma máquina enferrujada sendo forçada a girar, de metal rasgando carne. E então eles correram. O mais jovem, agora sem metade da cabeça, ainda se contorcia na água, mas os outros dois avançaram como uma avalanche de dentes e garras. Gregor recuou, disparando no movimento. 3 tiros, todos errados. A mira tremia demais, o coração batia forte demais. Respire, pare, atire. Ele obedeceu à voz em sua cabeça, parou por um segundo fatal, segurou a respiração e apertou o gatilho. Desta vez, a bala encontrou seu alvo. O bruto caiu, o crânio explodindo em uma nuvem de osso e matéria escura. Seu corpo desabou aos pés do líder de um olho só que tropeçou, perdido o equilíbrio por um instante. Aproveitando a brecha, Gregor recuou em direção à casa, os olhos fixos na coisa que se arrastava atrás dele. Cada passo para trás era um convite para tropeçar, para cair. Cada sombra, uma armadilha. Até que seus calcanhares bateram em algo macio. A terra solta da cova. Ele quase caiu dentro dela, mas se segurou na beirada, os dedos afundando na umidade. Quando se virou, o líder de um olho só já estava ali, os braços estendidos. A boca aberta em uns sorrisos que não eram um sorriso. Gregor saltou para o lado, contornando a vala, e correu para a esquina da casa. Ouviu o barulho de um corpo caindo atrás de si, o ploft úmido de carne batendo no fundo da própria tumba. Mas o bruto já estava de pé novamente. Gregor não teve escolha. Entrou em casa aos tropeços, trancou a porta e se jogou sobre a caixa de munição. 5 balas restantes no magazine. Meio vazio ou meio cheio? Sussurrou para si mesmo, as mãos trêmulas, enquanto recarregava. Que diferença faz? Respondeu sua própria voz, amarga. Meio insuficiente. Isso é o que importa. O bruto já batia na porta. Cada soco fazia as dobradiças gemerem, a madeira estalar. Gregor se posicionou, o fuzil apoiado no ombro, pronto para disparar assim que a coisa arrombar a entrada. Mas a porta resistia. Por enquanto, ele precisava de um plano. Precisava sair. Olhou para a janela dos fundos, a única saída que não estava sendo martelada por punhos ensanguentados. Abriu-a com cuidado, espremeu-se para fora e saltou, aterrissando com um baque surdo no chão. Contornou a casa em silêncio, o fuzil pronto. Na varanda, o bruto ainda esmurrava a porta, os golpes ritmados como um coração prestes a parar. Gregor mirou. Disparou. O corpo desabou, um último uivo gutural escapando da garganta antes do silêncio. 9 balas restantes. Suficiente para acabar com isso de uma vez, pensou, avançando de volta para a cova. O líder de um olho só não estava mais lá. A vala estava vazia, a terra revolvida como uma ferida aberta. Gregor se aproximou, o fuzil erguido procurando sinais, pegadas, sangue, qualquer coisa. Foi quando sentiu o hálito quente em sua nuca. Algo o empurrou. O mundo girou. Sua coluna estalou como um galho seco. Por um instante, tudo ficou preto. Quando abriu os olhos, estava no fundo da cova, olhando para cima, para a silhueta que se inclinava sobre ele, bloqueando a lua. Um olho brilhava na escuridão. E sorria. Algo esmagava contra a terra úmida, uma dor aguda e viscosa perfurando seu ombro como uma agulha enferrujada cravada sob a escápula. A princípio, era apenas um incômodo surdo, uma pontada que se espalhava em ondas lentas. Depois a sensação se transformou não em dor, mas em algo pior. Um beijo voraz, úmido e faminto, com dentes afiados roçando a pele, sugando, mordiscando com uma intimidade doentia. E então veio o fogo. Uma lâmina em brasa rasgou seu ombro e atravessou seu corpo como se quisesse sair pelas costas, queimando cada nervo pelo caminho. O grito que arrancou de sua garganta não era humano. Com os últimos fiapos de força, Gregor se contorceu, rolou de lado e jogou para longe o peso que o imobilizava. Não teve nem um segundo de alívio. A coisa veio de novo. Desta vez, ele viu os dentes, manchas escuras de sangue seco, a mandíbula se abrindo como uma armadilha de aço. Gregor agarrou-a pelo pescoço, os dedos escorregando na pele úmida e quente, enquanto a criatura se debatia, tentando cravar os caninos em seu rosto. Seu olho não é mais tão azul, pensou o absurdo, enquanto o cérebro finalmente se libertava da névoa da dor e gritava por uma só coisa: o fuzil não estava lá. Procurou com os olhos desvairados, revirando a lama com as mãos, como se o metal pudesse brotar do chão. Nada.
A criatura, aquele filho da puta de um olho só, aproveitou a distração. Os dentes afundaram em suas costelas e Gregor sentiu, primeiro um formigamento, quase cômico, como se alguém o cutucasse com uma pena. Depois, a dor explodiu. Era como se o osso estivesse sendo serrado por dentro. Ele se debateu, chutou, arranhou o ar com as unhas, enquanto a boca faminta subia. Pela sua coxa, rasgava a calça, tentava perfurar a bota. Foi então que viu um arco cinza pendurado na beirada da cova, mais perto da margem do rio. O coldre, a correia do fuzil. Gregor se jogou na direção dela, soltarando sem querer a garra que mantinha no pescoço da criatura. Erro fatal. Os dentes afundaram em seu quadril, e ele sentiu calor do sangue escorrendo pela perna. Mas suas mãos, trêmulas finalmente, agarraram a correia. Puxou. O fuzil surgiu sujo de terra, como um talismã maculado. Não houve tempo para mirar. Ele girou o corpo, apertou o gatilho e deixou as balas farejarem a carne podre. Primeiro tiro acertou o ombro da criatura, o segundo a mão que se esticava para agarrá-lo, o terceiro a garganta. Ela nem sequer recuou. Riou? Ou foi um rosnado? Enquanto a saliva escura escorria dos lábios rasgados, Gregor atirou de novo. Desta vez a bala entrou pela testa e saiu pela nuca, levando consigo um jorro negro, espesso que respingou na terra como tinta. O corpo desabou. O silêncio que se seguiu foi pior que os gritos. Enquanto enfaixava as feridas com mãos que tremiam, Gregor tentou entender. Como aquele desgraçado havia saído da cova? Como conseguirá se arrastar até ele sem fazer barulho? A resposta veio como um murro no estômago. O eco. O tiro no boi deve ter soado vindo da grama alta perto da casa, desviando a atenção da criatura. Ela escapou, escondeu-se e esperou. E quando Gregor passou distraído, saltou sobre suas costas como um predador paciente. Idiota! Amarrando o último nó no curativo improvisado, ele sentiu o primeiro calafrio. Não era só a perda de sangue. Era algo mais profundo, algo que queimava por dentro. Febre. Os fóruns mentiam. Os especialistas da internet, aqueles que juravam que só a morte cerebral transmitia a infecção, estavam errados. Ou talvez fosse só azar. Talvez ele fosse o azarado da vez. 2 horas depois, o suor escorria por sua testa enquanto ele arrastava os corpos de volta para a cova. Não mereciam aquilo. Nenhum dos 3. Mas Gregor precisava enterrá-los, ou pelo menos fingir que enterrava. Amontoou-os sem cerimônia, cobriu com terra e sobre um montículo de lama fresca cruzou 2 galhos de bétula ligados por um pedaço de arame. Quase humano. Quase. Por que cavar 3 covas separadas? Nem mesmo se estivesse são ele faria isso. Agora com as mãos tremendo e a visão turva então. De volta a casa, desabou no sofá. Não sabia quanto tempo tinha. Sabia apenas que era uma questão de horas. As feridas latejavam como se algo vivo se mexesse debaixo da pele. A cabeça pesava, os pensamentos escorriam como água entre os dedos. Café. A ideia foi quase engraçada. Levou-se a rir, um som rouco e sem alegria. Mesmo assim, arrastou-se até a cozinha, ferveu água, jogou os grãos moídos na caneca como se fossem a última comunhão. 3 colheres cheias de açúcar. Para que economizar? Bebeu o primeiro gole escaldante e sentiu o líquido queimar a garganta. Não adiantaria nada. Mas era melhor que nada. Sentou-se diante do computador. Abriu o navegador por hábito, os dedos pairando sobre o teclado. O que procurar? Sintomas de infecção por vírus necrotizante. Quanto tempo leva para virar um deles? Seus dedos tremiam sobre o mouse. Com um movimento brusco, fechou a aba. Que se foda tudo. Tomou outro gole. O amargo do café misturava-se com o gosto metálico do sangue, que ainda escorria do canto de sua boca. Foi então que a ideia louca o atingiu. Abriu o bloco de notas. Digitou sem pensar. A casa à beira do rio silencioso. E as palavras começaram a jorrar. Não eram bonitas. Não eram bem escritas. Mas não paravam. A noite se foi, o céu clareava lá fora, e Gregor ainda digitava, os dedos batendo nas teclas como se tentassem escapar de algo. O estoque de café acabou. As pílulas não faziam mais efeito. A febre agora era um animal vivo, roendo seus ossos por dentro. As mordidas já nem doíam. Isso é ruim, pensou. Quando a dor some, é porque já está tarde. Porque escrevia sobre si mesmo na terceira pessoa. Porque Gregor não queria ser eu. Porque reconhecer que aquele corpo em decomposição, aquela mente desfiando,
Se como um novelos molhado eram dele, isso era demais. Era mais fácil falar de um homem, de um idiota que se preparou anos para o apocalipse e morreu no 11º dia. Tudo em vão. Os anos de estoque, os planos, as armas, as latas de comida empilhadas no porão, nada disso importava agora. O fim não era glorioso. Não era heróico. Era só isso, um homem sozinho, com as mãos sujas de terra e sangue, digitando sua própria necrologia enquanto o vírus o devorava por dentro. O zumbido na cabeça era insuportável. Como uma picada de mosquito que não para de coçar, mesmo quando você já arrancou a pele. Ele tinha força suficiente para uma última coisa: inflar o bote. Não seria difícil. O kit estava no carro, junto com os remos. E no painel, uma carteira de cigarro meio cheia, provavelmente de algum dos mortos que encontraram refúgio em sua casa. Merdas baratas, mas enfim, melhor que nada. Guardou o maço e o isqueiro no bolso. O revólver podia ir junto. Os remos no fundo do bote, os pés descalços para não afundar na lama traiçoeira da margem. Depois, só empurrar para a água. Remar até o meio do rio. Dizem que os rios não têm memória. Bom, dizem que não se pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Uma vez basta.